Foi o sucesso dos torneios de futebol dos Jogos Olímpicos de 1924, em Paris, e de 1928, em Amsterdão, a conduzir à realização do primeiro Mundial. O francês Jules Rimet, que era o presidente da FIFA, começou a pensar nisso em 24 e nem a deserção da Inglaterra, 2 anos mais tarde, o demoveu. No Congresso de Amsterdão, em 1928, decidiu-se avançar e foi na reunião que se seguiu, em Barcelona, em maio de 29, que a organização foi entregue ao Uruguai, de forma a premiar o sucesso da Celeste Olímpica nas 2 últimas edições dos Jogos e a celebrar o centenário da primeira Constituição da República, após a declaração da independência do Império do Brasil. Viajar para a América do Sul é que naquela altura não era pera doce. No primeiro Mundial só estiveram 13 seleções, das quais só 4 eram europeias: a França, a Jugoslávia, a Roménia e a Bélgica. Hungria, Espanha, Itália, Países Baixos e Suécia candidataram-se à organização, mas o seu interesse na prova não foi tão grande a ponto de ser mantido quando souberam que ela se ia jogar do outro lado do mundo. Muitos dos melhores jogadores europeus eram ainda amadores, tinham emprego e era preciso libertá-los por um par de meses, porque além do período da competição, havia que contar com a viagem de ida e volta, feita de barco. Ora, isso não foi um problema para os romenos, porque o rei Carol II era fanático por futebol e impôs por decreto que todos os representantes nacionais teriam os empregos de volta quando regressassem da América do Sul. E fez mais, selecionou ele mesmo a equipa. Mas em França, por exemplo, o próprio Rimet teve de andar pelo país a convencer patrões a libertarem jogadores. Não o conseguiu em casos muito importantes, como o do avançado Manuel Anatole, o melhor jogador gaulês daqueles tempos, ou o do próprio selecionador, Gaston Barrot, que foi impedido de comparecer pelos seus afazeres de professor no Conservatório de Paris. A viagem para o Mundial foi uma das mais famosas peripécias vividas pelo luxuoso Conte Verde, um navio que tinha sido construído em 1923 nos estaleiros de Glasgow, mas que pertencia a um armador italiano. O Conte Verde, assim chamado em honra de um conde da Saboia do século XIV, viria a ter um fim trágico. Estava ancorado em Xangai quando a tripulação soube da rendição da Itália às forças aliadas, em 1943. Temendo que o navio caísse em mãos dos japoneses, os italianos afundaram-no e ainda por cima fizeram-no de forma a bloquear o acesso a um porto que os nipónicos usavam para reparar os seus navios de guerra. Meses depois, os japoneses ainda o recuperaram, batizaram-no Kotobukimaru, usaram-no para transporte de tropas, mas os americanos acabaram por afundá-lo definitivamente em 1945. Mas voltemos lá atrás, a 1930, ainda sem guerra. O Conte Verde saiu de Génova a 21 de junho com a seleção romena e, de caminho, apanhou a equipa francesa, 3 árbitros e o próprio Jules Rimet, em Villefranche-sur-Mer. Na bagagem do presidente da FIFA seguia o troféu, uma vitória alada de 30 centímetros e 1,8 kg de ouro maciço, criado pelo joalheiro francês Abel Lafleur, que, foi desde logo definido, seria entregue ao primeiro país que ganhasse 3 edições do Mundial, que iria decorrer de 4 em 4 anos, intercalado com os Jogos Olímpicos. Estes não foram, contudo, os últimos passageiros a embarcar. Em Barcelona juntou-se ao lote a seleção da Bélgica e, atravessado o Atlântico, no Rio de Janeiro, entraram os brasileiros, cuja viagem era bem mais curta, mas que chegaram juntamente com os outros a Montevideo a 4 de julho. Para quem esteve desde o início, foram 2 semanas de diversão. As equipas iam mantendo a forma, correndo no convés, faziam halteres e ginástica, mas não havia bolas, nem possibilidade de as utilizar. O que os jogadores lembram da viagem é, sobretudo, um bocado bem passado, com acesso à piscina enquanto o clima o permitiu e entretenimento noturno, graças a um grupo de comédia e a um quarteto de cordas. Quem já não conseguiu lugares no Conte Verde foi a seleção da Jugoslávia, a outra equipa que surgiu da Europa. Os jugoslavos acordaram demasiado tarde e acabaram por ter de viajar em condições bem menos luxuosas, no Flórida, um navio americano que levantou âncora em Marselha. Deviam ter tido a companhia do Egito, mas os africanos, que tinham eliminado Portugal nos Jogos Olímpicos de 1928, apanharam uma tempestade no Mediterrâneo e não chegaram ao sul de França a tempo. Acabaram por desistir da competição. Foi por causa dessa desistência e por não ter havido mais inscritos que o Mundial teve apenas 13 seleções participantes. Um número bizarro. E que não houve fase de qualificação. Decidiu-se que, em honra do grande ideólogo da competição, Jules Rimet, a França estaria no jogo de abertura, que foi marcado para 13 de julho, no campo de Pocitos. Os franceses queriam que o jogo fosse a 14, para celebrarem a tomada da Bastilha, mas já não lhes foi permitido isso. Ganharam por 4-1 ao México. Lucien Laurent foi o autor do primeiro golo da história do Mundial e a festa feita pela extensa comunidade gaulesa de Montevideo, de 13 para 14, foi agravada pela vitória no campo e gerou o primeiro incidente diplomático.
Mas disso falaremos amanhã, quando o Mundial voltar ao VAR.